O Brasil registrou nesta sexta-feira mais 2.870 mortes e 73.019 casos novos da doença do coronavírus de 2019. Abril já era o mês mais letal, termina com o triste recorde de 82.401 mortes. O total de casos confirmados chegou a 14 milhões, está perto, aliás, de 14.666.000, e o de óbitos chegou a 404.287. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou inalterada em 2.523, com queda de 13% em 2 semanas, está acima de 2.000 a 45 dias e acima de 1.000 a 100 dias, período em que aconteceu a metade das mortes no país. A média diária de diagnósticos positivos está em 61.000, 6% a menos do que 2 semanas atrás. Tanto as mortes quanto os casos novos apresentam tendência de estabilidade em níveis elevados. A Justiça Federal de São Paulo proibiu o governo Jair Bolsonaro de fazer propaganda de tratamentos de eficácia não comprovada pela ciência, como o uso de cloroquina e ivermectina. Pela 9ª vez em 10 dias, a Índia bateu o recorde mundial de casos novos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 400 mil. Foram notificados 401.993 contágios e 3.523 mortes nesta sexta-feira. A taxa de positividade na capital Nova Delhi subiu para 32,69% das pessoas testadas. O total de casos confirmados na Índia está em 19.165.000, com 211.853 mortes. A partir da sexta-feira, os Estados Unidos vão suspender todos os voos de ligação com a Índia, a não ser para cidadãos americanos e residentes nos Estados Unidos. Com o aumento exponencial do contágio na Índia, o número de casos novos num dia bateu o recorde na quinta-feira, com 904.626. No mesmo dia, houve 15.296 mortes no mundo. O total de casos confirmados no mundo chegou a 151.409.000. As mortes passam de 3.180.000. Cerca de 129 milhões de pessoas sobreviveram, 18.700.000 apresentam sintomas leves e 111.472 estão em estado grave. Os Estados Unidos notificaram nesta sexta-feira 50.698 diagnósticos positivos, com queda de 28% em 2 semanas e 695 mortes, 7% a menos do que 2 semanas atrás. Pouco menos de 43 mil pessoas estão hospitalizadas com Covid-19 nos Estados Unidos e 1.364.000 foram testadas ontem. O total de casos confirmados nos Estados Unidos está em 32.346.000, com 576.232 mortes. Mais de 1.133 bilhões de doses de vacinas foram aplicadas no mundo, das quais 246.300.000 nos Estados Unidos, onde 144.900.000 pessoas receberam a primeira dose e 101.400.000, 30,6% da população americana, estão plenamente vacinados. E a vacinação começa a dar resultado, a normalização está à vista. O número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos é o menor em 9 meses. Nova York reabre totalmente em 1º de julho, Nova Orleans está reabrindo bares e restaurantes e a companhia aérea Delta Airlines voltou a vender passagens para os assentos do meio. Mas o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos, aviões, trens, ônibus e metrô foi prorrogado até setembro. A China, com uma população 4 vezes maior do que os Estados Unidos, aplicou 262 milhões de doses. Depois dos Estados Unidos vem a Índia, com 155 milhões, seguida pela União Europeia, com 143 milhões e meio, o Reino Unido com mais de 50 milhões e o Brasil com 47.350.000, sendo que 31.670.000 pessoas receberam a primeira dose e 15.680.000, 7,36% da população brasileira, já tomaram as 2 doses necessárias à imunização. Com as vacinas disponíveis no país, todas exigem 2 doses. Durante entrevista virtual com a Organização Mundial da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga repetiu a promessa do general Eduardo Pazuello de vacinar toda a população adulta até o fim do ano. Mas, ao mesmo tempo, pediu ajuda aos países ricos para o Brasil receber mais vacinas, num sinal de que não tem previsão de ter vacinas suficientes para cumprir a promessa. O ministro citou 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, que ainda estão sendo negociadas.
Por que o mundo daria vacinas para o Brasil, um país de renda média, em que o presidente perdeu várias oportunidades, pelo menos 11, de comprar vacinas? A prioridade agora é a Índia, e os países pobres da África, da Ásia e da América Latina estão na fila. Sob o impacto da segunda onda de contaminação, a zona do euro, que reúne os 19 países da União Europeia que usam o euro como moeda, voltou a entrar em recessão, definida como a contração da economia por 2 trimestres consecutivos. A economia da zona do euro recuou 0,6% no primeiro trimestre deste ano, depois de uma queda de 0,7% nos últimos 3 meses do ano passado. No Brasil, 14 milhões e 400 mil trabalhadores estão desempregados e 6 milhões desistiram de procurar emprego. É o pior número desde que a pesquisa começou, em 2012. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá no Face, dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair de casa. Higienize sempre as mãos e muito obrigado pela sua atenção. A vacina está aí, não perca o seu dia.